Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos já iniciar a correção dos exercícios, certo? Qualquer dúvida, passem para mim mensagem lá no nosso Google Sala de Aula. Vamos lá. Página 73, a correção do exercício em que pede para identificar e classificar o tipo de sujeito. Então, vamos aqui. Minha mãe é veterinária. Quem é o sujeito? Minha mãe. Tipo de sujeito? Simples. Deixar uma petição em minha mesa. Tipo de sujeito? Vazio, porque é um sujeito indeterminado. Paulo e os amigos fizeram um abaixo-assinado. Paulo e os amigos são um sujeito composto. Ventou muito noite passada. Eu tenho aí o verbo ventar, que indica fenômeno da natureza. Então, eu tenho uma oração sem sujeito. Sou contra qualquer tipo de devastação. Tenho aí o eu sou, que é um sujeito que oculto, identifico ele pela terminação do verbo ser. Faz anos que o Brasil sofreu com as queimadas. Eu tenho dois verbos nessa oração, faz e sofre. O faz, ele é uma oração sem sujeito, por quê? Porque ele indica o quê? O verbo fazer no existir. E o sofre, quem sofre? O Brasil, então é sujeito simples. Precisa-se de auxiliar administrativo. Eu tenho o verbo na terceira pessoa precedida da partícula ser. Então, eu tenho um sujeito indeterminado. Dançavam-se no ar os flocos de neve. O que dançávamos no ar? Os flocos de neve é o meu sujeito, que é um sujeito simples. Em nossa região, às vezes neva. Quem é que neva? Em nossa região. Sendo que neva é um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, eu tenho uma oração sem sujeito. Esqueceram a televisão ligada. Quem esqueceu? Eu não sei. É um sujeito indeterminado. Houve desabamento durante a madrugada. O verbo haver, no sentido de existir, é uma oração sem sujeito, ok? Na página 75, pede para identificar o predicado e os tipos de predicado. Na primeira, os ativistas chegaram tarde. Chegaram tarde é o meu predicado. E eu tenho um predicado verbal, na qual o núcleo é o verbo. Na B, os ativistas chegaram atrasados. Chegaram atrasados é o meu predicado, o núcleo é chegaram atrasados, pois eu tenho um predicado verbo nominal. Verbo que indica ação significativa e atrasados, que é a característica do sujeito. C, os ativistas estavam atrasados. Estavam atrasados é o predicado. O núcleo é estavam por quê? Porque ele é um predicado nominal. Todos andavam na passarela das cataratas do Iguaçu. Eu tenho aí o quê? Um predicado verbal, pois tem um verbo que indica ação. Todos andavam emocionados na passarela das cataratas do Iguaçu. Eu tenho aí um predicado verbo nominal, porque eu tenho o núcleo, que é andavam, um verbo significativo, e emocionados, que é a característica do meu sujeito, que é um adjetivo, certo? Na F, todos estavam felizes na passarela das cataratas de Iguaçu. Eu tenho estavam felizes na passarela das cataratas de Iguaçu como predicado. O núcleo é felizes porque estavam, é verbo de ligação. Eu tenho um predicado nominal. Vamos à próxima página. Página 80, eu tenho essa tirinha na qual vocês vão fazer a leitura para responder a questão. Ele pede na 1 o tipo de sujeito e a B ele pede para classificar o predicado. Então, eu tenho aí o sujeito indeterminado, porque eu não consigo identificá-lo, e o predicado é verbal, porque o verbo vai indicar uma ação. Na 2, ele pede para você informar qual o sujeito de cada oração. Eles sabem que eu não resisto. Então, eles sabem, o sujeito dessa oração é eles. E na segunda, que eu não resisto, o sujeito é simples, é o eu. Na terceira, ele pede para você classificar o tipo de sujeito em adoro cestas. Então, adoro cestas, o meu sujeito é oculto porque é o eu identifico pela terminação do verbo adorar. E o predicado é verbal, porque o meu verbo, o núcleo é adorar, que indica ação, significativo, certo? Na quarta questão, ele pede para vocês, no primeiro período do trecho, identificar o sujeito e o predicado. Então, o sujeito vai ser a montanha da mesa, que é um sujeito simples,
E o predicado é um ícone da África, é um predicado nominal, pois eu tenho um verbo de ligação e a característica ligada, ok? Na B, a região reúne uma das mais ricas floras do mundo. Qual é o predicado? Aí vamos aí. O predicado reúne uma das mais ricas floras do mundo e é verbal. Na parte que tem logo abaixo, que é tarefas, na página 81, tem um trechozinho de uma canção para vocês identificarem quantas orações há no primeiro verso. No primeiro verso há 2 orações, são elas: vejo e escuto. E qual é o tipo de sujeito encontrado nas orações? O sujeito é o oculto, o eu, não aparece, mas pode ser identificado pela terminação do verbo vejo e escuto. Na terceira questão, transcreva o sujeito e o predicado do segundo verso. Segundo verso, o meu samba está de luto. O sujeito é meu samba e o predicado está de luto. Predicado nominal e sujeito simples. Na quarta questão, eu peço silêncio de 1 minuto. Ele pede o quê? Qual o tipo de predicado e justificar a resposta. Ele é um predicado verbal, pois apresenta o quê? Verbo significativo, verbo de ação. E o último verso pode ser classificado como uma oração. O último verso lá da cançãozinha é homenagem à história. Não porque ele não tem verbo, ele é uma frase nominal. Na 6, classifica os termos destacados na oração a seguir. Aqui está a resposta, gente. Eu não vou falar todos porque talvez não dê tempo, tá? Então, confiram a resposta da A, é predicado verbal, B, predicado nominal, C, predicativo do sujeito, D, predicado verbo nominal, E, sujeito simples, F, predicado verbo nominal, AG, predicativo do sujeito e H, predicado verbo nominal. Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp ou lá no Google que eu faço um videozinho explicando esse trecho, certo? Vamos à próxima página. Na página 82 há umas questões para vocês marcarem as opções. Então tá aqui também a resposta: 1D, 2E, 3D, 4A e 5D. Então vocês confiram as suas respostas, vejam se estão iguais às minhas. Qualquer dúvida, novamente, eu repito, lá no Google ou no grupo podem fazer as perguntas que eu vou explicar para vocês tudo, tá bom? Grande beijo, turma, e até a próxima aula.